Alô, gente. Alô? Agora sim. Bom dia. Bom domingo para todo mundo. Bom Dia das Mães. As mamães que vêm passear aqui no blog sintam-se homenageadas. Amanhã eu também vou visitar minha mamãe com o meu filhinho. Enfim, a postagem de hoje, eu tô aqui rindo, tava aqui rindo sozinha pelo seguinte: vocês já viram lá em cima, o arcano de hoje é o 5 de paus, que não é lá dos melhores, não somos fãs dessa cartinha. Eu acho menos ruim que seja um 5 de paus do que um 5 de copas, mas ainda não é lá uma carta que a gente goste tanto. E é interessante porque dentro dessa coisa da sincronicidade, o 5 de paus é uma carta que vai falar de competição, dentre outras coisas. E a razão de eu estar rindo é porque hoje está acontecendo uma competição sonora por aqui, para eu poder gravar esse vídeo, porque tá tocando música que eu não sei o que aconteceu na vizinhança, que tá tocando música enlouquecidamente. Eu espero que não saia na gravação a música, inclusive porque o repertório não é muito do meu agrado. Deixa eu falar baixo, senão os vizinhos ouvem. Mas vambora, vamos tocar o bonde. 5 de paus. Por que essa carta costuma ser tão chata? Vamos começar por aí. 5 de paus é uma carta que fala de competição, de disputa. E é uma carta que, por conta disso, ela costuma estar falando de situações em que tem um cabo de guerra. Um puxa para um lado, outro puxa para o outro, cada um querendo levar vantagem, cada um querendo se beneficiar de uma maneira mais do que o outro, cada um querendo se mostrar mais do que o outro. Esse tipo de situação, eu particularmente não tenho muito saco para isso, não. Mas enfim, às vezes a gente precisa lidar com esse tipo de situação. O sócio postou lá no perfil do Via Tarô no Facebook, dia desses agora, alguma coisa falando sobre a inveja. Eu vejo que quando aparece o 5 de paus, a gente tem uma tendência a precisar lidar com a inveja alheia, porque a pessoa está competindo. Então, assim, a inveja, ela é causa ou consequência? É até uma coisa para pensar, né? Dessa competição. Toda vez que alguém está competindo, que alguém está querendo mostrar que é melhor do que o outro, a gente tem aí uma questão muito séria, que é a falta de aceitação da pessoa, dela mesma, aceitação dela como pessoa, dos seus valores, dos seus talentos. A pessoa quer ser você, ter o que você tem, ser como você é. Isso é inveja. Já rolou umas conversas aqui no blog falando sobre a questão da inveja. Eu não acho que inveja é quando a pessoa... Não é que não seja inveja, vou me corrigir. Não é que não seja inveja. Eu acho que não é tão ruim quando a pessoa olha uma outra pessoa e fala assim: eu gostaria de ter a vida que ela tem, que olha que vida interessante. Ou então, nossa, essa pessoa é tão inteligente, interessante, bacana. Eu acho que o pior, a parte mais feia da história, é quando a pessoa começa a querer ser o outro. Ele não quer ser parecido com o outro, ser tão bom quanto o outro. Ele quer ser o outro.
ou quando ele quer ter exatamente o que o outro tem e não ele conseguir coisas boas como o outro conseguiu também. Então a gente tem aqui, na minha opinião, uma questão até patológica, que a gente conhece. Todo mundo já ouviu uma história como essa. É igual daquele filme Mulher Solteira Procura. Eu até brinco, eu cito muito esse filme. Toda vez que eu vejo essa situação de alguém que quer ser o outro, quer ter exatamente o que o outro tem, não serve ser um carro assim, não serve ser um carro da mesma marca, ele quer ter aquele carro, né? Não serve um namorado tão bacana, tão legal, não, tem que ser aquele namorado, né? Então assim, isso é patológico, na minha opinião, precisa de tratamento, é coisa séria. Esse tipo de competição é a pior que pode existir. Eu não me agrada muito competição de tipo algum. Eu sou meio preguiçosa, eu acho. Eu sou meio preguiçosa para esse negócio de ficar competindo com os outros. Eu acho que a gente tem que procurar ser o que a gente é, o melhor possível, como eu andei falando nas outras postagens. Mas se você pensar na competição, a competição com você mesmo, ou seja, vamos ver o que eu consigo fazer melhor do que eu fazia antes, vamos ver se eu melhoro nisso. Aí essa competição, ela pode ser uma competição saudável, ela pode ser uma competição que leva a gente a crescer como ser humano, aí é legal. Então assim, primeiro cuidado no dia de hoje, até porque hoje é domingo, o regente de hoje é o Sol, e a gente costuma aqui no VIA analisar o autoconhecimento, o trabalho interior. Então assim, qual que é a dica mais legal para a gente poder aproveitar essa energia do 5 de paus sem se aborrecer, né? Sem pegar o lado negativo dele. Vamos tentar usar o lado positivo dele. É fazer uma avaliação, olhar para a gente mesmo e pensar assim, olha, o que eu fazia de determinada forma que agora eu posso fazer melhor? Ou será que eu estou buscando ser algo que eu não sou? Será que eu encontrei um modelo, eu encontrei alguém que eu olho para essa pessoa e vejo nela um modelo e eu estou querendo copiar ela? Será que está rolando isso? Porque não é legal, se estiver rolando isso não é legal. Eu não gosto. De repente vocês podem até analisar assim, mas você ter alguém como modelo para se inspirar. A questão é, entre a cópia e a inspiração, a linha divisória é muito tênue. Então a gente pode estar até achando que a gente está querendo se inspirar, mas na verdade a gente está querendo copiar. E se a gente está querendo copiar, a gente está querendo ser o outro. Retornamos à conversa inicial. Então assim, isso é uma coisa bem bacana. Mas se por acaso a gente tiver que lidar com a situação da disputa mesmo, da briguinha boba, dessa coisinha de criança, eu falo assim, sabe criança que vira e fala assim, deixa eu pegar aqui, a minha caneta é mais bonita que a sua, o meu não sei o que é mais bonito que o seu, o meu é melhor. Isso em criança a gente aceita. A criança ainda está aprendendo, né? Ela é imatura, ela está aprendendo a lidar com as coisas da vida. O triste é que a gente consegue ver isso em adultos e com uma frequência bem razoável. E é isso que lidar com isso de uma forma madura, equilibrada, tranquila, às vezes pode ser um desafio. Quando é uma coisa esporádica, quando é uma coisa que acontece muito de vez em quando, no trabalho tem aquele cara chato que fica querendo mostrar serviço, que fica apontando seus erros, está sempre ali falando, olha só, fulano esqueceu de fazer isso, olha só. Aí, né, a repetição, o problema é a repetição.
tá? Isso que aí fica bem difícil, bem enjoado de lidar. Mas assim, eu acho que a gente deve lidar com toda tranquilidade e deve impor limites, tá? Então, por exemplo, fez isso uma vez, você fala, bom, vou relevar, né? Fazer o quê? De repente a pessoa tá aí passando por uma situação difícil, tá meio esquisita, tá? Conforme isso for se transformando num hábito, aí sim a gente fala stop, vamos parar, né? A gente precisa fazer isso por nós mesmos, em primeiro lugar, e pela pessoa também. A pessoa precisa ter o limite dela, ela precisa saber que ela pode ir até um determinado ponto, mas não pode extrapolar, não vamos exagerar no abuso, né? Na falta de noção. Então, segura a onda. E aí a gente até dá um ganchozinho, né, naquela questão que eu estava falando ontem, da gente ficar engolindo muito sapo. De vez em quando, até dá pra gente inserir no nosso cardápio, mas sempre não, por favor. Saber o nosso lugar, saber ter uma determinada postura em relação às coisas, situações e pessoas, é um aprendizado que todos devem ter. Eu costumo dizer que tem pessoas que realmente elas são espaçosas, elas são inconvenientes, e isso é uma coisa que a gente precisa analisar com muito cuidado, inclusive se a gente mesmo não está sendo inconveniente também. Olhar para o próprio umbigo, analisar, né? Não é para entrar em crise, não é para surtar em culpa, não é nada disso, o objetivo não é esse. Mas é também interessante a gente saber se a gente não está extrapolando de alguma maneira nessas briguinhas, nessas rusguinhas, nesses conflitos bobos. Às vezes a gente pode exagerar. Todo mundo vai ter um diazinho que vai exagerar. E aí o negócio é conseguir conciliar o exagero do outro, o nosso exagero, o perdoar o outro, o se perdoar, né? Todo um equilíbrio. Aqui no Via eu costumo falar que quando o 5 de paus aparece, eu não dou muita importância para ele, não. E realmente, de um modo geral, eu não dou. Mas às vezes eu dou. E aí, quando eu dou, eu mando parar. Se der para mandar parar de uma forma tranquila, ótimo. Se não der para parar de uma forma tranquila, aí a gente tem que conversar de uma forma menos tranquila, talvez. Mas é sempre bom tentar evitar isso ao máximo. O objetivo é a gente conseguir conviver com os outros em harmonia. Tá bom, gente? Então, assim, paz e amor. Vamos prestar atenção em como que a gente age, pra gente também não ser um problema na vida do outro. E vamos contar com a generosidade, a consciência, a maturidade do outro, para que ele também não haja de uma forma que não seja bacana com a gente. Fazendo assim, vivemos em paz. Tô até de branquinho hoje, assim, paz e amor. Ontem eu tava meio, tava de vermelho, assim, meio... Hoje eu tô de branquinho, tô paz e amor. Tá bom, gente? Então é isso aí. Um ótimo domingo para todos nós, ótimo Dia das Mães. E vamos descansar direitinho nesse domingo, para depois poder encarar a semaninha de uma forma assim, cheia de energia. Tchau, tchau.